Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, onde nós vamos estudar sobre um novo tempo para a família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Esse é o título da nossa lição, da lição desse trimestre, onde nós estaremos estudando sobre a família e a família no tempo em que nós estamos vivendo, um novo tempo para a família. E é muito interessante esse tema porque ele trata para a família e não as famílias, visto que hoje nós temos uma grande variedade de famílias, mas segundo o padrão e os princípios estabelecidos por Deus, existe somente um padrão de família, que é pai, mãe e a sua prole. O que passa disso foge do padrão estabelecido por Deus e de seus princípios, dos princípios bíblicos, né, que Deus estabeleceu, ao qual é o padrão para a família, que é pai, mãe e a sua prole, ou seja, seus filhos. E o subtítulo é Aprendendo com as Famílias da Bíblia. E nessa lição de hoje nós estaremos estudando sobre a família de Zaqueu. E o título é Escolhendo a Base Certa para Edificar o Lar. E, como já falei, vamos falar sobre a família de Zaqueu. O nosso texto áureo, o texto-chave, ele se encontra em Provérbios 24, 3 e 4, onde o texto diz: Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Esse texto é o texto base, é o texto-chave para o estudo dessa lição. E esse texto é interessante porque ele fala da sabedoria que edifica a casa. Ele fala da inteligência que firma esta casa. E aqui no sentido, está falando no sentido de família, está falando no sentido de comunhão familiar, de união familiar, de koinonia, né? de união. Está falando de uma comunidade familiar, comunhão dentro do lar, né? Sabedoria edifica e a inteligência firma. E o terceiro fala sobre, o terceiro termo aqui usado é conhecimento. E se analisarmos o texto, vai ver que o conhecimento é através do conhecimento que se enche os cômodos da casa. Com o quê? Com coisas preciosas e agradável. Com aquilo que é precioso e agradável. Ou seja, através do conhecimento se adquire prosperidade, se adquire bens, se adquire conforto. Então, em cima desse texto, nós vamos discorrer a nossa lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, onde vai tratar sobre a narrativa de Zaqueu, quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, quando Zaqueu procura ver Jesus, quando ele passa pelas adversidades que passa, a multidão subir na figueira brava para encontrar Jesus, e vai do versículo 1 do capítulo 19 até o versículo 10. Os irmãos podem acompanhar lendo, lendo em casa. Nós não vamos fazer a leitura aqui para não prolongar muito o vídeo, a nossa videoaula. A introdução da nossa lição ela vai dizer assim: então vivemos em tempos de intensas cobranças. Com o avanço da internet
as redes sociais deram voz e vez para as pessoas, para que as pessoas pudessem se manifestar reivindicando do governo, escola, igreja e dos parentes. Então é comum presenciarmos exigências por mudanças e transformações, mas são poucos os que se colocam à disposição para iniciar este processo consigo mesmo, o processo de mudança. O que nós observamos aqui é que a mudança ela parte do princípio de que eu venha me conhecer e me fazer uma análise, uma autocrítica de mim mesmo e observar o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor. Ou seja, o maior responsável pela mudança daquilo que está ao meu redor sou eu mesmo. Então eu preciso fazer uma autoanálise, uma autocrítica e fazendo isso, tendo o resultado, a partir desse resultado que eu obtenho com essa autocrítica, eu preciso tomar atitudes que me proporcionam essa mudança. Mas o que nós aprendemos aqui nessa introdução, e até um certo sábio diz que mude o mundo mudando primeiro você. Ou seja, a mudança vai acontecer a partir do momento que eu reconheço que eu preciso mudar. Quando eu mudar, então haverá mudança ao meu redor. O primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre Zaqueu. Zaqueu, o chefe dos publicanos. O primeiro ponto, os publicanos. Esses eram as pessoas que cobravam os impostos no tempo de Jesus. No contexto da cultura judaica, era profissionais, ou era a profissão, melhor dizendo, mais odiada pelo povo, visto que eram homens judeus que trabalhavam para o Império Romano, tirando dinheiro da sua própria gente. Então, o que nós observamos aqui a respeito dos publicanos, que dentro do contexto judaico, dentro do contexto daquela época, dentro daquela cultura, os publicanos, ou a função, né, essa profissão de ser um publicano, era uma das profissões mais odiadas pelo povo judeu, pelo fato de que eles estavam vivendo em opressão romana. Era Roma que estava no governo, que estava oprimindo o povo judeu. E os publicanos, eles serviam, eles trabalhavam a favor do império e não a favor do povo. Então isso causa uma reação muito forte em relação a esse relacionamento entre publicano e judeus. Por quê? Porque os judeus não estavam gostando, com certeza, quem que gostaria, né, de estar debaixo de uma opressão, de um império, e os seus contemporâneos estavam contribuindo para que o império enriquecesse e o povo empobrecesse ainda mais. Então, o publicano, dentro da cultura judaica, era considerado como era colocado na mesma categoria de prostitutas, de adúlteros, de leprosos, de impuros. Então, dá para se ter uma base, né, do que era ser um publicano na época de Jesus, né, naquele contexto social e cultural. Então a grande maioria dos publicanos era composta por pessoas cultas e inteligentes, não era qualquer pessoa que poderia ser um publicano, e também eles tinham que falar no mínimo 2 línguas, dentro das 4 que eram faladas naquele tempo, que era o hebraico, o grego, o aramaico e o latim.
Então não era qualquer pessoa que poderia fazer parte do grupo dos publicanos, né, dentro do contexto daquela época. Vamos agora para o tópico 2, o segundo ponto do primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre Zaqueu. Esse homem já não era apenas um publicano, né, mas Zaqueu havia se tornado chefe dos publicanos, ou seja, ele foi subindo gradativamente, chegar a um ponto máximo, assim, dentro da categoria dos publicanos. Então, morava em Jericó. Então, em Jericó, Zaqueu era considerado chefe dos publicanos. Em comparação com a maioria das pessoas, era extremamente rico, né? No entanto, os seus lucros eles eram devido aos abusos cometidos e os valores vinham de procedência ilícita. Ou seja, Zaqueu ele era uma pessoa corrupta. Ou seja, o povo já era pobre. E Zaqueu, para piorar ainda mais, ele era corrupto e era abusivo na cobrança dos impostos. Então, tinha uma quantia X para cobrar, ele cobrava aquela quantia X e mais um tanto. Ou seja, ele abusava dos impostos que eram cobrados. E o interessante é que o nome de Zaqueu, no hebraico, é Zacai. E isso significa puro e justo. Ou seja, o que ele praticava e o que ele exercia não condizia com o seu nome no sentido original, no seu significado. Isso é importante nós destacarmos aqui, porque é interessante nós analisarmos que nós, como cristãos, muitas vezes não temos atitudes, não temos ações, obras que condizem com a nossa identidade de cristão. E isso nós precisamos observar, visto que estamos falando de alicerces, visto que estamos falando de uma base, a base para a família, né? Base para se edificar o lar, escolhendo a base certa para edificar o lar. Então, isso precisa ser analisado. As minhas obras condizem com a identidade que eu tenho, com a identidade que a sociedade me conhece como cristão, como crente. Assim era Zaqueu. O seu nome não, as suas ações não condiziam com o nome que ele carregava, com a sua identidade. E alguns historiadores até dizem que o povo se negava a chamar Zaqueu pelo seu nome, por esse fato, pelas suas ações que não condiziam com o seu nome. Então, isto é importante nós analisarmos e darmos uma certa atenção para esse ponto. O terceiro ponto do segundo tópico é sobre a vida diária de um publicano. Todo homem judeu, nesta época, que aceitasse exercer a profissão de publicano, era sabedor que enfrentaria algumas dificuldades para si mesmo e para a sua família. Além de perder, né, esses são, aqui está algumas dificuldades, que um publicano enfrentaria ao tomar posse dessa posição. Primeiro, ele, além de perder o direito, né, de frequentar a sinagoga, ele seria fortemente rejeitado pelos seus contemporâneos, pelos seus companheiros, pelos seus compatriotas. Também era desprezado e repudiado pela sua própria parentela. Muitas vezes acontecia a exclusão da família. Então, quando Zaqueu ele assume esse papel de publicano, ele aceita essa função
essa profissão de publicano, ele traz consigo uma série de consequências que prejudicaram a sua vida familiar, emocional e também religiosa, porque ele estava proibido de frequentar a sinagoga. E quando nós observamos uma pessoa que é crente, uma pessoa cristã, uma pessoa que é devota, quando ela deixa de praticar a sua religião, quando ela é impedida de frequentar o culto, quando ela deixa, por exemplo, de orar, de ler a Bíblia, de se consagrar, de participar dos cultos, ela vai sufocando a sua vida espiritual. Uma pessoa assim, dessa forma, nessa situação, é muito suscetível a abandonar a sua fé ou até apostatar-se da fé em Deus. E é interessante nós analisarmos isso, que como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Talvez por Zaqueu estar nessa condição de impedido de participar da sinagoga, de frequentar a sinagoga, o seu lado carnal, vamos dizer assim, o seu lado corrupto, ele se aflorou mais ainda. É como aquela semente que foi lançada entre os espinhos e foi sufocada. A sua vida espiritual foi sufocada ao ponto da carne ter mais força, dos desejos da carne, da corrupção ter mais força. Isso aqui precisa ser analisado também. Então, ele era rejeitado pela sociedade, pela sua comunidade, e também talvez fosse excluído da sua própria parentela, dos seus próprios parentes, pais, irmãos, tios, enfim. Né? Então, quem assumia essa profissão, essa função de publicano, ele assumia também várias consequências e vários riscos para a sua vida, tanto espiritual, emocional, como social. Então, fazendo uma aplicação desse texto, quando nós olhamos para isso, né? Quando nós olhamos para a vida de um publicano e o interesse de Jesus por ele, compreendemos o quão misericordioso é o nosso Deus. Então, ele se interessa por todo tipo de pessoas, inclusive aqueles que são os mais rejeitados. Então, nós vemos que Zaqueu aqui, ele se encontrava numa posição, no sentido material, muito bem, mas no sentido emocional e espiritual, uma vida muito sofrida, muito angustiante, porque ele era rejeitado, não era aceito, era repudiado e muitas vezes até, com certeza, odiado. E quando nós olhamos aqui a aplicação desse texto, nós observamos que Deus ama esse tipo de gente. Claro que ele não concorda com as suas atitudes, mas ele chama, ele deseja salvar. Essa é a função da graça, é chamar os pecadores a Deus. Então, essa é a aplicação desse primeiro tópico. O segundo tópico, nós vamos falar sobre o interesse de Zaqueu por Jesus. O primeiro ponto do segundo tópico, muito além de uma curiosidade. Então nós vamos ver aqui que Zaqueu estava muito mais interessado em Jesus do que a curiosidade era muito pequena no fato ou no ato de Zaqueu correr atrás de Jesus. Não era só a curiosidade, tinha algo mais. Zaqueu precisava de mais, Zaqueu queria mais, e não só curioso para saber quem era. Ele queria ter o conhecimento pleno de Jesus, digamos assim. Então, aparentemente, a busca de Zaqueu por Jesus era apenas curiosidade de conhecer quem seria aquele mestre, do qual todos comentavam. Todavia, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, todo o diálogo ocorrido revelou a carência deste homem por uma restauração.
Então, aparentemente, seria curiosidade, mas nós vemos que Zaqueu ele queria mudança. Ele não queria só ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria ter um contato com Jesus, ele queria ter a restauração, ele queria ter uma mudança de vida. Isso nós observamos no texto. E o que eu achei interessante aqui é que tudo mudou quando Jesus começou a dialogar com Zaqueu. Então, aqui está a base de um relacionamento, é o diálogo. Aonde não se tem diálogo, não se tem relacionamento. Infelizmente, muitas famílias hoje e muitos relacionamentos começam já com a falta do diálogo. Hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, com cada um com um celular, hoje fica muito difícil essa questão do diálogo. Muitos são seguidores, muitos são amigos, mas nas redes sociais. Mas quando é no sentido de estar junto, de carregar a cruz, de ter uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, fica escasso. E aqui o que nós aprendemos é que Zaqueu ele foi tocado por Jesus através do diálogo. Foi através do diálogo que ele teve com Jesus foi que começou a mudança em Zaqueu. Então, isso nos falta o diálogo e isso nós precisamos aprimorar na nossa vida, a comunicação. Um relacionamento, ele não existe, não existe relacionamento, melhor dizendo, sem o diálogo, sem comunicação. O segundo ponto do segundo tópico, vamos falar sobre recompensa pelo esforço. Antes de Jesus parar debaixo da árvore e chamar Zaqueu pelo nome, dizendo que ficaria em sua casa, este publicano já havia dado o primeiro passo com a intenção de ver Jesus. O que é interessante, que nós precisamos analisar aqui, é qual o valor da minha intenção. Precisamos analisar que as nossas ações elas serão julgadas. E Zaqueu aqui ele toma a iniciativa. Ele toma uma iniciativa. É claro que por ele se sentir necessitado de encontrar com Jesus, de ver Jesus, isso já era o Espírito Santo trabalhando na vida dele através do testemunho que ele já havia ouvido de Jesus, já tinha obtido de Jesus. Então, o Espírito Santo foi trabalhando e através do Espírito Santo, e é assim que funciona a mecânica da salvação no ser humano, o Espírito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo tem a porta aberta para trabalhar na minha vida e me levar ao encontro de Jesus. E isso foi o que aconteceu com Zaqueu. Pelo testemunho que ele ouviu de Jesus, pela fama de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Então, o Zaqueu tomou uma iniciativa, mas muito tempo depois de o Espírito Santo já estar trabalhando na vida dele. Porque esta é a mecânica da salvação que a Bíblia nos apresenta. Então, ele empreendeu um enorme esforço para se encontrar com o Mestre. Não apenas por ter subido em uma árvore, mas pelo fato de estar no meio da multidão, mesmo sendo extremamente rejeitado. Isso que é importante, é que ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele naquela ocasião, ou falando dele, ou se o odiavam, ou se gostavam, ou se não estavam nem aí para ele. O que é interessante é que ele olha para a sua necessidade e vai em encontro da solução. Isso que é interessante. E nós precisamos agir dessa forma. Não, o que importa, eu costumo dizer, o que importa não é o que os outros falam de mim. O que importa é o que eu sei de mim mesmo.
Quando eu sei da minha capacitação, quando eu sei da minha necessidade, quando eu sei das minhas fragilidades, eu já tenho uma trajetória a seguir. Eu já sei onde é que está o meu alvo, eu já sei onde é que está o meu ponto, eu já sei o que eu preciso atingir. Então, a minha meta e o meu caminho já está traçado, é só começar a caminhar. Então, Zaqueu, ele correu um sério risco de ser agredido. E isso é interessante nós também observarmos, saber se nós estamos dispostos, a assumir os riscos das nossas atitudes, assumir o risco da mudança que nós queremos para a nossa vida. Será que eu estou disposto a assumir o risco da vida cristã? Porque a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é uma vida de facilidades e de tudo estar resolvido. Não. A vida cristã ela tem riscos. A vida cristã ela tem renúncias. E você e eu, será que nós estamos dispostos a assumir os riscos e os perigos que iremos enfrentar através da nossa escolha, através da nossa aceitação e das nossas atitudes ao encontro de Jesus? É preciso observar esse ponto também. Então nós precisamos entender que as transformações que carecemos, que precisamos, em nossa vida familiar, também começam com o esforço da nossa parte. Então, tanto na minha vida espiritual, na minha vida emocional e na minha vida familiar, eu preciso tomar iniciativas. Eu preciso reconhecer os meus erros, as minhas fragilidades e caminhar ao encontro do aperfeiçoamento que eu vou encontrar somente em Jesus. O problema para o homem pecaminoso, só Jesus pode. A solução para o homem pecaminoso, para o problema do pecado, somente em Jesus nós iremos encontrar. E foi o que Zaqueu fez. Ele foi ao encontro de Jesus. Uma frase muito interessante do Paulo Vieira é que ele fala assim: tem poder quem age, mas tem poder, ou muito mais poder, quem age fazendo o que é certo. Então, só tomar uma atitude não basta. Precisa tomar uma atitude e fazer aquilo que é certo, agir de forma certa. Porque tem muitas pessoas que agem, tomam atitudes, mas tomam atitudes erradas. Tomam atitudes que não condizem com a vida que ela deve levar, a identidade dela, e no final acontece o pior. Então, precisa tomar atitude, sim, mas tome atitudes, haja de forma correta, que com certeza a bênção de Deus estará sobre a sua vida e Deus estará lhe auxiliando. O terceiro ponto do segundo tópico é a procura por uma base sólida. Esse é um ponto muito importante. A gente pega uma base, essa frase do Paulo Vieira, que é: quem toma atitude, né, quem age, tem poder quem age, e tem muito mais poder quem age fazendo aquilo que é certo. Então, a procura por uma base sólida. Certamente Zaqueu não estava contente com os resultados de suas escolhas, porque as consequências vieram junto com a escolha que ele fez de ser um publicano. Então, o que Jesus falou no final deste encontro, dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido, revela a real situação deste publicano. Ele estava de fato perdido. Ele estava de fato perdido. E ele reconheceu isso. E ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus veio ao seu encontro. Né? Antes mesmo, porque Jesus, é preciso analisar que Jesus, antes mesmo dele se identificar, Jesus já chamou ele pelo nome. Ou seja, Jesus já conhecia ele muito antes dele conhecer Jesus. Então Jesus, na verdade, estava vindo ao encontro dele, antes dele ir ao encontro de Jesus. Porque Jesus conhece, sabia a necessidade dele e a fé que brotou no coração de Zaqueu. Então, a base da riqueza
a qual Zaqueu escolheu edificar a sua vida se mostrou frágil. E é muito importante nós analisarmos isso aqui, porque tudo aquilo que é edificado sobre algo frágil, como Jesus mesmo falou sobre a areia, qualquer dificuldade ou qualquer situação controversa, situação, vamos usar aqui o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou: tempestade, água, né, e vento, enfim, isso que vem sobre uma edificação fundamentada numa base frágil, não vai subsistir, não vai permanecer, porque a base já diz tudo, é onde algo vai estar sobre, e essa base ela precisa sustentar aquilo que vai estar sobre. Então precisa ser firme, precisa ser forte, como a pedra, como a rocha aonde foi edificada a casa, que Jesus também falou. E quando veio as dificuldades, veio tempestade, veio enxurrada, veio vento, não aconteceu nada. Por quê? Porque estava sobre algo que era sólido, que era firme, uma rocha que não se move, que não se quebra facilmente, que permanece. E essa deve ser o alicerce, esse deve ser o alicerce, a base da construção, da edificação da família, né, de um lar. Então, a agilidade na qual desceu daquele sicômoro e a alegria com a qual recebeu Jesus mostra não apenas uma carência latente, como também um desejo por mudanças radicais em sua vida. Então, quando nós olhamos para Zaqueu e as atitudes que ele tomou, nós observamos que Zaqueu queria uma mudança radical. Então, esta é a decisão mais eficaz para qualquer família que precisa de transformações, levar Jesus para dentro do lar. Não existe outro alicerce sólido que mantém uma casa de pé quando vêm as tempestades, somente Cristo e seus ensinamentos. Cristo e seus ensinamentos. João 15:7. Né? Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Jesus e o seu ensinamento. Jesus e a sua palavra. Então, aplicando esse texto, nós precisamos, né, com frequência nós precisamos avaliar, fazer uma avaliação a nossa vida em família, a fim de ver se estamos de fato embasados em Jesus e nos seus mandamentos. Nós precisamos fazer uma avaliação, avaliar constantemente a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional, para sabermos como estamos e se precisamos ou não mudar algumas atitudes, algumas práticas. Vamos seguindo para o terceiro tópico e vamos falar sobre Jesus, a base certa para a edificação, para edificar um lar. O primeiro ponto do terceiro tópico é: retire os alicerces apodrecidos. Então, para haver mudança, nós precisamos mudar o alicerce. Para haver sustentação, para ter segurança, precisa-se mudar os alicerces e retirar os alicerces apodrecidos. Então, Zaqueu construiu uma vida edificada na avareza e na ganância. E com isso, a sua edificação, a sua base, aonde ele edificou, era frágil. E isso precisava ser mudado. A cobiça, né, a mesquinhez, tudo isso precisava ser retirado da sua vida. E ele reconhecia isso. Então, na frente do próprio mestre, ele afirmou: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Só nessa atitude nós observamos que houve uma mudança grande em Zaqueu, uma mudança radical na vida
daquele publicano. Então a mentalidade de Zaqueu mudou. E isso que precisa acontecer na nossa vida. A nossa mentalidade precisa ser mudada. Nós precisamos retirar aquilo da nossa mente que está apodrecendo o nosso entendimento da nossa vida. Nós precisamos tirar aquilo que prejudica a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, aquele aonde nós estamos embasados, o que nós achamos que é certo, o que nós vivemos muitas vezes em cima de achismos, porque eu acho aquilo, porque ele acha aquilo. Nós precisamos estar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base, Jesus é a base, Jesus é o alicerce da nossa vida e somente nele nós estaremos seguros e bem edificados. O segundo ponto desse terceiro tópico: aceite a nova vida em Deus. Jesus não apenas mudou a visão de Zaqueu para com o dinheiro, mas também restaurou a sua identidade como filho de Abraão. Então, muitos foram os rótulos que a sociedade havia colocado sobre este homem. O desprezo do povo judeu sobre um publicano era tanto que, consequentemente, o excluía da aliança de Deus com o pai da fé, Abraão. Então, nós vemos que a vida de Zaqueu agora havia sido restaurada. E Jesus diz que este também é filho de Abraão. Então a aliança foi restaurada. A nova vida que Zaqueu encontrou em Jesus e colocou Jesus como base, restaurou a sua vida com Deus. A sua aliança com Deus foi restaurada. E agora ele pode estar seguro que a sua edificação não vai ser destruída, não vai haver ruínas na sua vida espiritual, emocional e conjugal. E o terceiro ponto desse terceiro tópico é: mantenha o seu lar em Cristo. Então, esta nova vida em família não pode ser algo momentâneo. O desejo de Deus para a nossa vida é de um desenvolvimento constante, algo contínuo. Não é somente hoje, a nossa vida não termina hoje, a nossa vida ela prossegue. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. É algo contínuo, é algo constante, a vida cristã. Então, isso exige dedicação na busca pelos valores eternos para regerem as nossas decisões. Então, a prática das disciplinas espirituais, como oração, leitura bíblica e jejum, jamais devem ser negligenciadas. Quando mantemos nossa vida espiritual fortalecida, também recebemos sabedoria divina para impedir que as práticas pecaminosas se aninhem em nosso lar. Então, precisamos ter uma vida prática, uma vida cristã na prática. Não podemos viver só de aparência, né? Não podemos viver só de uma identidade, ser reconhecido pelo nome, mas as nossas práticas também precisam ser reconhecidas. As nossas práticas têm que fazer jus à nossa identidade de cristão e de crentes. E isso é algo constante. A nossa vida espiritual precisa ser constante. A vida cristã é constante, é algo que não tem fim. Somente quando Jesus voltar se findará, mas até lá nós estamos dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Hoje luta, amanhã vitória. Hoje dificuldade, amanhã bênção de Deus. Hoje o inimigo se levanta, amanhã Deus dá vitória. E assim é a vida do crente. Ela é constante, ela é dia após dia, ela precisa ser vivida da forma que deve ser vivida. Então partimos para a conclusão, né? E
diz assim a nossa conclusão da lição. Não temos relatos sobre a vida de Zaqueu após esse encontro, assim como não podemos afirmar se ele mudou de profissão. Entretanto, sabemos que este publicano mudou de atitudes, isto fez com que a bênção de Deus transformasse sua casa num lugar de alegria. Então nós vemos que através da atitude de Zaqueu de ir ao encontro de Jesus, mudou totalmente a sua história. E temos por certo que a sua família foi transformada, temos por certo que ele também trocou de profissão, acreditamos nisso, assim como Levi, Mateus, também trocou de profissão quando teve encontro com Jesus. E eu espero, chegamos ao final desse nosso estudo, dessa nossa lição, eu espero que tenha sido bênção para você, eu espero que a palavra de Deus tenha achado guarida no seu coração, e eu peço que você compartilhe esta aula, que você assista essa aula, que você medite, que você leia a passagem de Mateus, que se encontra lá em Lucas 19, do 1 ao 10, leia, medite e procure colocar em prática, isso que nós aprendemos aqui, isso que nós falamos aqui, e temos por certo que o Senhor irá nos abençoar. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus, e até